Em seguida, já vou convocar aqui os palestrantes e moderador do bloco 2. Nesse bloco 2, teremos como tema Sistemas de Gestão de Energia. Como moderadora, eu chamo a Rita Cavaleiro, do Projeto Proesa. A senhora Samira Sana Fernandes Souza Carmo, do Ministério de Minas e Energia. O senhor Ulisses Vieira de Moraes Júnior, do Senai, São Paulo. E o senhor Alberto Fossa, do Grupo de Trabalho Procel Sabesp, Abristal. Bom, então, com a palavra, a moderadora Rita vai conduzir aí as palestras e o debate do bloco 2. Bem, muito bom dia a todos. Agradeço a vossa presença e o vosso interesse e vamos começar aqui este bloco 2 sobre sistemas de gestão de energia. A ISO 50001 é uma norma, é um standard que não tem emplacado no saneamento no Brasil, apesar de ser uma ferramenta boa. Os prestadores de serviço no Brasil têm a percepção que os trabalhos desta norma superam os benefícios que ela traz. Já na Alemanha, a percepção é completamente diferente. A Alemanha é o país que mais certifica na ISO 50001 e os contratantes exigem que os seus fornecedores estejam certificados nessa norma e que cumpram esse standard. E não é só a ISO 50001, mas também outros standards, a 14001 de gestão ambiental ou a 9001 da qualidade. A Alemanha adora certificações. Fazendo agora uma ponte entre a certificação e o painel anterior que nós tivemos sobre transformação digital, li um artigo que na Alemanha os dados dos pacientes do setor da saúde não estão suficientemente protegidos. Aí as clínicas e os hospitais afirmam que a especialidade deles é cuidar de pessoas e não cuidar de sistemas informáticos e que, portanto, é preciso criar uma nova certificação na área de proteção de dados. Uma certificação garante o cumprimento de requisitos mínimos e uma evolução contínua na melhoria. Este é o tipo de discussão que está ocorrendo na Alemanha e que eu acho bastante interessante. No caso do setor de saneamento, o concedente, o prestador o município ou a agência reguladora até poderia exigir isso ao prestador de serviço, ter uma certificação na ISO 50001. Seria uma ação ou uma opção para a gente tentar evitar aqueles... muitas vezes os prestadores de serviço ou acordamos para a eficiência energética, temos um espasmo de eficiência energética e depois lá se perdeu outra vez porque todas as ações de eficiência energética ou de perdas de água são muito efêmeras e não duram para sempre. Então a única maneira da gente manter que não seja um espasmo, mas seja uma ação contínua, é a certificação de sistemas de gestão de energia ou sistemas de gestão de qualidade. Neste painel nós vamos escutar o MME, que já há vários anos anda a promover a ISO 50001. Vamos escutar o Senai, que tem uma visão muito própria para difundir esta ISO nas indústrias e também, muito concretamente, finalmente, no setor de saneamento, porque até agora não existe no setor de saneamento a ISO 50001. Temos aqui o grupo de trabalho da Abristal, e do Procel e da Sabesp, representado no Alberto Fossa. Eu vou começar e vou apresentar então a Samira. Samira Sana Fernandes de Souza é coordenadora geral de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia. Ela é engenheira eletricista pela Universidade Estadual de Campinas e tem mais uma série de títulos que eu vou abreviar. Ela atua desde 2003 no setor energético, trabalhou no MCTIC na área de ciência, tecnologia e inovação para energias renováveis, hidrogênio e células e eficiência energética. Desde março de 2018, que é a coordenadora geral de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia. Eu vou passar a palavra e depois apresento os demais. Em pé ali também para ficar mais confortável aqui para ver a apresentação. Bom dia a todos, os presentes e os que estão assistindo pela internet. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Rita e a
a equipe do Projeto Proesa e do MDR por nos convidar para participar desse evento. Nós já temos tido realmente uma série de articulações, né, para tentar envolver o Ministério nas atividades de um projeto como esse, que é eficiência energética no setor de saneamento, né, e realmente é uma das nossas prioridades tentar coordenar e conhecer todas essas iniciativas na área de eficiência energética para que todas elas andem promovendo sinergias e não promovendo duplicação de trabalho, né. Então, só comentando o que a Rita falou também, eu até fiquei surpresa, né? Apesar de não ter nenhuma certificação na norma ISO 50001 do setor de saneamento, mas na pesquisa mostra que mais ou menos 50% das empresas têm algum sistema de gestão de energia. Então, isso já é uma boa base para a gente começar um trabalho nesse sentido, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, vou passar aqui só um contexto geral sobre a matriz energética brasileira e as perspectivas, né, do planejamento energético nacional, para mostrar como é importante o trabalho na área de eficiência energética, né. Nós temos, então, uma das matrizes mais limpas do mundo, e a perspectiva é que ela continue assim, pelo menos no horizonte decenal, né, dos próximos 10 anos. O PDE 2029 foi lançado agora, em fevereiro, pelo Ministério, mostra que essa participação da energia renovável continua alta, né? E as nossas emissões de CO2 per capita mostram que nós temos espaço aí para continuar nesse desenvolvimento, acompanhar o crescimento econômico sem comprometer a sustentabilidade. E ainda um pouquinho para a previsão, então, né, do PDE 2029, se a gente olhar para o consumo energético total, né, a expectativa é que haja um crescimento de 28% do consumo comparado ao ano 2019, né, em 2029. Só que, se a gente for olhar ali, acho que isso aqui, né, aqui o consumo total de eletricidade, só para a gente ter um exemplo, que é uma das áreas que a gente atua mais facilmente na parte de eficiência energética, a perspectiva é que ele cresça 11% a mais que a economia brasileira, né? Então, é um crescimento bastante grande comparativamente ao crescimento da economia. E a intensidade, apesar disso, a intensidade energética, que é o quanto que se gasta de energia para a produção de cada unidade, né, do PIB, deve reduzir graças à eficiência energética. Então, nós temos aqui com um peso de responsabilidade nas costas. E também algumas mudanças de participação dos setores no consumo de energia. Esse crescimento também da eletricidade reflete muito o processo de eletrificação que vem acontecendo, né? A mobilidade elétrica que vem entrando, muitas ações nesse sentido da digitalização, então vai trazendo um aumento realmente da demanda de energia elétrica, né? Então, aí olhando para a capacidade instalada elétrica, por exemplo, focando nisso, a estimativa é de investimento aí de 456 bilhões de reais no horizonte decenal, né? E a gente nota que também, mais uma vez, a questão da eficiência é importante aqui, porque a participação do gás natural vai aumentar, né, nesse horizonte decenal. E a ideia é na oferta de energia, mas a gente quer que ele seja o menos consumido possível, senão a gente vai ter um aumento nas nossas emissões, que não é o nosso interesse, para a gente conseguir atender os nossos compromissos no Acordo de Paris, né? E aí, para a gente ver, essa oferta, esse aumento da oferta já está baseado numa eficiência energética de pelo menos 4,8%, né, do consumo potencial em 2029. Então, se a gente for olhar aqui esse gráfico, né, essa linha azul é o consumo potencial se a gente continuasse hoje com os mesmos hábitos de consumo, as mesmas tecnologias. Entendeu? E esse consumo aqui, na linha laranja, já é o consumo reduzido da eficiência energética,
que, nesse caso aqui, envolve só as políticas vigentes e a substituição de equipamentos pelo fim da sua vida útil. Então, a gente já tem, a expectativa é que, por esse crescimento que a gente chama de autônomo, né, porque é só pela substituição, e por algumas políticas que já estão vigentes, a gente tem a expectativa de economia de 40 terawatt-hora no consumo que seria esperado para 2029. Né? E isso representa 1/3, mais ou menos, da contribuição desses recursos energéticos distribuídos. Né? Eu acho que é a primeira vez nos planos decenais de energia que a gente faz, o AEPE faz calcula essa contribuição conjunta, né? Os recursos energéticos distribuídos. Então, a gente tem chamado da eficiência energética, incluindo aqui os sistemas de aquecimento solar térmico para residências, a autoprodução, e nesse caso aqui, a autoprodução não injetada na rede, a autoprodução que o consumidor gera e consome no seu próprio estabelecimento, né? E a micro e mini geração distribuída. A gente vê aqui que ela já vai representar 20 terawatt-hora aqui do consumo potencial. Né? Então, aplicando tudo isso, todos esses recursos energéticos distribuídos, o consumo esperado para 2029, é essa linha amarelinha aqui no final. Então, mostrando a importância aí desse crescimento desses recursos energéticos distribuídos. Bom, então, aí falando um pouco das ações que nós temos desenvolvido no Ministério, vou passar um pouco mais rápido nessa parte, que a gente vai falar mais da ISO 50001. Né, aqui é um quadro, né, da estrutura da eficiência energética, estrutura institucional da eficiência energética no Brasil. Né. O CNPE é o órgão que coordena de forma geral a política energética, mas como o Ministério de Minas e Energia, nós temos tentado centralizar, não ser o regulador das políticas de eficiência, mas coordenador das políticas de eficiência. Né. Então, a gente tem ali várias atuações junto ao Procel, Compete, o programa da ANEEL de eficiência energética, a atuação junto com a IPE e também com os outros ministérios, né, que aparecem à medida que a gente vai tendo iniciativas nos diversos setores da economia. Né. Então, aqui tem uma linha do tempo com os principais programas, né, que já existem no Brasil. Então, desde 84, existe o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é aquela classificação dos equipamentos. Né? O programa Procel veio em 85, atuando na conservação de energia elétrica, o Compete na conservação de derivados de petróleo e gás natural, desde 91. Em 2000, nós temos, então, a criação do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que é um programa importantíssimo, uma das principais fontes de recurso hoje para políticas de eficiência energética no Brasil é esse programa. Né? Em 2001, no auge da crise, né, de abastecimento, a gente teve ali a Lei de Eficiência Energética, determinando então, o estabelecimento de regulações para a identificação de índices mínimos de eficiência energética para máquinas e equipamentos produzidos e comercializados no Brasil e também para as edificações construídas no país. Em 2011, a gente teve um esforço de elaboração desse Plano Nacional de Eficiência Energética, incluindo quais seriam as diretrizes para um plano de ação nacional em eficiência energética. Né? E em 2016, a gente teve ali um novo reforço com a Lei 3.280, que reformulou o programa Procel, dando uma nova governança e uma nova fonte de recursos mais perene para que esse programa pudesse atuar de forma consistente. Né? Então, aqui, só falando um pouco da atuação do Ministério na Lei de Eficiência Energética, a gente tem o comitê, o CGIE, né, o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, que é interministerial e elabora essas regulamentações específicas para equipamentos, para definição dos índices mínimos. Né. No âmbito também dele tem o GT Edificações, que trabalha em propostas para eficientização das edificações no país. E agora, em 2019, recentemente, com o decreto que obrigou a reconstituição dos comitês, né, a gente teve, então, uma atualização, porque o
comitê era formado lá em 2001, né, e também já tinha uma desatualização. Aconteceu mesmo com o grupo que coordena o Procel, né, então a gente aproveitou essa oportunidade para atualizar tanto os procedimentos, o rol de membros, procedimentos e as competências desse grupo. Aqui está a listinha dos equipamentos regulamentados. Já estamos em 10 categorias de equipamentos que têm regulamentações, índices mínimos definidos de eficiência energética. Os mais recentes são motores elétricos, refrigeradores, congeladores, os condicionadores de ar, os transformadores de distribuição, ventiladores de teto. Todos esses entraram em vigor os novos índices em 2019, então já estão valendo os novos índices. Aqui eu vou passar mais rápido, que é uma lista de frentes, né, de atuação do Ministério na área de edificações. Então, temos novas regulamentações em andamento para o processo de etiquetagem de edificações, articulação com o pessoal também do MDR na área da SNH, da Secretaria Nacional de Habitação, para incentivo aos à eficiência energética nos programas de habitação de interesse social, né, e também em parceria com a GIZ. Estamos fazendo estudos também para um estudo de impacto regulatório para identificar como poderia ser feita a compulsoriedade da etiquetagem de edificações do país, que a gente entende que isso vai ser um grande impulsionador da eficiência energética de edificações. Passando mais um pouco aqui, então, na área de indústria, a gente tem uma série de programas também, com apoio do Procel, na área do programa Aliança aqui, que atua com grandes empresas, grandes consumidores de energia, o programa Brasil Mais Produtivo, na área de eficiência energética, com pequenas e médias empresas. Temos esse projeto que está em vias de começar, que é com o NAMA Facility, o apoio da GIZ, a gente está conseguindo trazer esse recurso para investimentos, aí questão de fornecer funding, né, para as pequenas e médias empresas, para eficiência energética industrial. E temos uma atuação grande agora no GT de motores recondicionados, que foi criado também no âmbito do CGIE para disseminação de boas práticas e técnicas de reparo de motores. Se a gente tiver, como é que fala, uma pesquisa que a gente fez, a primeira pesquisa de identificação do mercado, a gente já identifica ali que tem mais ou menos mais de 8 terawatt-hora de perdas só por causa de motores que foram mal recondicionados. Né? E na indústria de saneamento isso é impressionante, né? Isso já seria uma fonte grande de perdas também. A gente tem uma atuação forte desse grupo agora, vai ser a primeira norma brasileira sobre reparo de motores, já deve ser submetida para consulta pública agora em 2020. A gente não tinha nada sobre isso e em 3 anos já estamos colocando uma primeira norma na praça aí para ser discutida. Então, aqui só falando um pouquinho do programa do Procel, aqui tem os principais resultados, mas eu queria destacar mesmo aqui os projetos que a gente tem nessa nova governança, né, na área de saneamento que estão em curso, não necessariamente ISO 50001. Né. No primeiro par, a gente teve um projeto que foi realizado, já está finalizado, da elaboração de um plano diretor de negócios e gestão para a Rede Nacional de Laboratórios de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento. É a chamada Rede LENS. Ela já existia, mas ela estava meio que paralisada, e o pessoal do Procel resolveu fazer esse trabalho para, então, elaborar esse plano de negócios para revitalizar essa rede, que pode servir muito de apoio para a indústria de saneamento. Né? No segundo par, então, tem todos esses projetos, que alguns estão em contratação, a maioria deles, inclusive, está em processo de contratação. Né? Um é uma pesquisa de informações hidroenergéticas para apoiar, então, o SNIS, né? Treinamentos em eficiência energética para o poder público, incluindo a questão de saneamento ambiental, isso aqui é bastante voltado para gestores municipais. A elaboração de guias práticos de medição e verificação no âmbito dos subprogramas do Procel. Então, um dos guias é específico para a área de saneamento.
E também um concurso de inovação, esse aqui, inclusive, já está contratado, está em vias de ser lançado, o edital, que é para uma chamada pública para projetos de inovação em eficiência energética com utilização de tecnologias aplicáveis ao setor de saneamento ambiental. A gente tinha uma perspectiva, uma vontade de trabalhar com o Procel no impulsionar as startups para soluções para eficiência energética. Esse concurso vai ser realizado então em parceria com a Firjan, no Rio, e vai ter uma linha específica para saneamento ambiental. E o terceiro par, que está agora em elaboração, a gente está sendo numa série de reuniões, já fizemos 8 reuniões aí do grupo coordenador de conservação de energia, avaliando as propostas que nós recebemos na chamada pública que fizemos de projetos no ano passado. Temos 6 propostas na área de saneamento, no Procel Sanear, sendo que algumas delas envolvem aqui a governança da rede LENS, a implementação desse plano diretor aqui de negócios, o apoio ao desenvolvimento de normativos para a área de eficiência energética no saneamento e a implementação da rede de aprendizagem para entes reguladores no setor de saneamento. São propostas que estão sendo analisadas nesse momento. Ainda não posso dar um resultado porque não está definido nada. Mas a nossa expectativa é que até o final do mês a proposta do terceiro par vai sair para a consulta pública, até o final agora de março. E aí, falando então um pouquinho das atividades que nós temos na gestão de energia, e na disseminação da ISO 50001, nós temos aí no âmbito do Procel, nós tivemos no primeiro par, foi 2017, a implementação de um projeto que visava a implementação da ISO 50001 em 250 indústrias associadas, com sistemas de otimização de motores. Tivemos o projeto, que depois o Alberto deve falar mais, do apoio ao CB 116, para fortalecimento institucional. No segundo par, a gente já tem esse projeto, que é o Programa de Eficiência Energética em Sistemas de Ar Comprimido nas médias e grandes indústrias e de instalações industriais micro e pequenas, com o objetivo de redução direta no consumo energético e a consolidação da cultura de eficiência energética no setor industrial por meio da gestão usando ISO 50001. Então, mais um projeto para disseminar essa norma. E também um projeto que envolve, inclusive, essa área da digitalização, que é a eficiência energética industrial, digital, que é com o Senai no Rio Grande do Sul, para desenvolver a gestão energética nas indústrias utilizando tecnologias digitais. Então, eles têm toda uma ferramenta para mapeamento, escaneamento e simulação do processo produtivo, para você conseguir fazer a gestão energética disso de forma digital. Estão todos em andamento. E a gente teve também uma frente de atuação junto ao Congresso Nacional, uma oportunidade que surgiu quando nos chegou para análise esse projeto de lei 7728, de 2014. O projeto inicialmente tinha um texto que falava que o poder público iria conceder medidas de compensação tributárias para indústrias eletrointensivas que reduzisse espontaneamente o seu consumo. Mas a nossa primeira análise foi assim, mas isso não pode ser feito dessa forma, porque se a indústria fizer qualquer esforço, uma indústria eletrointensiva, se ela fizer qualquer esforço para reduzir o seu consumo de energia, ela já vai estar sendo beneficiada com isso. Você ainda vai dar um benefício tributário para ela fazer isso, e tem determinadas indústrias que podem simplesmente desligar a sua produção por um tempo e receber um benefício tributário nesse sentido, porque não tinha nada definido de como seria essa redução do consumo, o que poderia ser feito. Se ela simplesmente desligasse, não, aqui está na minha conta que eu reduzi meu consumo nesse período, então eu quero meu benefício tributário. A gente falou, não é possível dessa forma. Então, a gente fez rapidinho um texto, uma proposta de um texto substitutivo para esse PL, que a gente achou que poderia ser a chance da gente lançar a semente da disseminação da ISO 50001, no setor industrial, e não necessariamente só industrial, mas nos grandes consumidores de energia. Então, a gente apresentou esse substitutivo, que, na verdade, ele foi um pouco alterado, ainda tem alguns ajustes para ser feitos,
mas que a ideia é que possam ser beneficiados com medidas de compensação tributária as unidades consumidoras intensivas de energia elétrica que, então aí a gente estabelece algumas condições, né? Apresentem ao poder público anualmente informações relativas ao seu consumo energético específico, que é uma coisa que o governo não tem ideia de como funciona isso, e é uma informação estratégica, né, para você poder fazer o seu planejamento energético. Implementar sistemas de gestão de energia, consoante o disposto na norma, ISO 50001, e possuir a certificação que se refere à norma ISO 50001. Né? E aí a gente define aqui que o valor também, né, do consumo serão consideradas aptas para receber o benefício tributário as unidades consumidoras que apresentarem no ano civil imediatamente anterior consumo energético superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo. Vocês podem ver, né, se o projeto de lei está falando de eletrointensivas, por que está TEP? É porque houve uma confusão aí. A nossa ideia é que fossem energointensivas, e por isso que a gente usa TEP, porque é uma unidade geral de energia. Mas esse valor de 500 TEP por ano foi baseado numa legislação semelhante que existe em Portugal. Então, a gente achou que, se eles estão usando, a gente vai servir para nós também. Mas esse projeto de lei, a gente não tem ainda nenhuma definição de quais seriam essas medidas tributárias, esses benefícios. Isso tudo ainda deve ser analisado junto com o Congresso Nacional e, fatalmente, pelo Ministério da Economia também. Né? Mas a tramitação dele ainda não foi retomada agora em 2020. Mas assim, a gente entende que foi uma oportunidade de lançar essa semente de uma disseminação, né, da ISO 50001 nas instalações consumidoras de energia do Brasil. Então, pelo menos isso já está na pauta do Congresso agora para ser conversado. E aí a gente teve também um projeto que o apoio da Eletrobras, voltando agora às ações efetivas, né, na disseminação da ISO 50001. O Ulisses já vai falar um pouco desse trabalho também, que ele participou, que foi uma assessoria técnica para a implantação da ISO 50001 em algumas indústrias no estado de São Paulo. Né, aqui, acho que tem algumas que foram... Estou com a animação aqui. Foram as 3 fases aí do projeto, essas foram as indústrias beneficiadas, né? E só a título de exemplo, né, como a gente vê aqui, essa é a Baxter, foi a primeira indústria do setor farmacêutico brasileiro a ser certificada na norma ISO 50001. Né? E se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, a economia total de custos de energia em relação ao período de melhoria foi da ordem de 2,5 milhões de dólares. Né? O custo de implantação do SGE foi 1.100.000 dólares e o payback 5,8 meses. Então, assim, só esse exemplo aqui já dá noção de como é benéfico, né, para a indústria ter um sistema de certificação, um sistema de gestão de energia, não necessariamente certificado na norma, mas a norma traz os passos para melhor utilização e implementação desse trabalho. E aí, algumas ações também em cooperação com a GIZ, no nosso projeto no Ministério de Minas e Energia, o Sistema de Energia do Futuro. Nós temos essa componente, nós temos várias componentes, esse projeto já está na 2ª fase também. A componente que nós coordenamos lá como MME é a componente de disseminação, e ela trabalha especificamente com o indicador, a meta de quintuplicar o número de empresas certificadas com ISO 50001 no Brasil. A gente até brigou com a GIZ, mas como que vocês põem isso para a gente? É nossa responsabilidade fazer isso. Mas, de acordo com o ano base, acho que a gente vai conseguir chegar no alvo, e com as atividades que a gente está fazendo, isso vai ser possível de alcançar. Só divulgando aqui, esse aqui é o link para o site do projeto no Ministério, e tem lá resultados de trabalhos realizados em todas as componentes. A apresentação vai ficar disponível aí para quem quiser acessar. Então, eu tenho mais um projeto que foi com o apoio do Senai, do Procobre, da CNI, um projeto chamado Gap Analysis, que foi a internalização para o Brasil de uma ferramenta de diagnóstico, né, de quão longe a indústria está de conseguir a sua certificação na norma ISO 50001.
Foram atendidas aí 40 empresas, né, em 5 estados. O relatório final com os diagnósticos já está disponível, eu imagino. Vou confirmar, mas acho que ele já está disponível no nosso site. Se não tiver, estará bem em breve. Com o apoio da AHK, da Abrinstal também, o CEPEL, nós fizemos aí, e do Procobre, uma pesquisa, né, de barreiras à implementação da ISO 50001 em indústrias. Foram pesquisadas em indústrias parceiras associadas da AHK, que é a Câmara Comércio Brasil-Alemanha. E, com base nesses resultados, nós fizemos um workshop que foram discutidas medidas concretas para superar essas barreiras no Brasil. Também, em decorrência dessa atividade, a gente está contratando, por meio do nosso projeto, a produção de uma série de vídeos informativos sobre a norma, ISO 50001, para tentar disseminar isso de forma mais fácil, de mais fácil entendimento, persuadir todos os possíveis clientes a adotarem, né, a ISO 50001. E, fazendo o nosso dever de casa, a gente também, com o apoio da GIZ, está implementando a ISO 50001 no nosso edifício sede do Ministério de Minas e Energia e Emitur. Está sendo um processo bastante interessante. A gente teve a primeira reunião agora, em fevereiro, a capacitação, leitura da norma, também com o apoio do Senai, foi contratado o Senai para fazer esse apoio para nós. A equipe está super motivada, tanto do Ministério de Minas e Energia como do Ministério do Turismo. Já queremos fazer o evento para os ministros assinarem tudo, está uma beleza. E a previsão, então, é que esse processo todo esteja concluído em setembro de 2020. E, usando essa experiência também, a experiência do PROIESA nas redes de aprendizagem, industriais da Alemanha, a gente está começando a nossa rede de aprendizagem também para eficiência energética e geração distribuída nos edifícios públicos. A gente começou a ter uma demanda muito grande das próprias instituições públicas aqui em Brasília, pedindo apoio para colocar a usina fotovoltaica, igual o Ministério colocou, para fazer uma ação de eficiência energética. E a gente falou, mas a gente não consegue acompanhar e tudo isso individualmente, né? Cada instituição individualmente. Então, vamos usar essa metodologia da rede. E aí estamos começando, então, agora, previsão que seja, o primeiro encontro já seja agora em março. A gente já está finalizando os convites às instituições, né? E o projeto vai ter duração de 12 meses. E todas as instituições vão ser capacitadas em diversos temas da eficiência energética, gestão predial, contrato de manutenção, contratação de contrato de performance, de eficiência energética, como fazer isso no setor público. E um dos temas, claro, é o sistema de gestão de energia e a implantação da certificação ISO 50001. Por último, tem a experiência também, um outro projeto que a gente tem em parceria com a GIZ, que é o Felicity, ele tem atuação mais municipal, então tem alguns municípios que estão sendo acompanhados por esse projeto. No caso de Porto Alegre, tem uma experiência muito interessante que é com as escolas municipais. Então, foi feito um primeiro treinamento de auditorias energéticas em 2019. Foram treinados 13 servidores que realizaram 88 auditorias energéticas nas escolas municipais, identificaram as medidas de eficiência energética, o potencial de economia, tudo. E então agora depois foi feito também um evento de engajamento dos diretores, né, para que isso tudo seja efetivamente implementado. E todo esse treinamento foi feito com base, então, com as medidas e boas práticas usadas na ISO 50001. Agora, em março, no dia 17, vai ter agora o segundo treinamento em auditorias energéticas, agora para diferentes secretarias do município de Porto Alegre, também nos requisitos da norma ISO 50001 para gerenciamento aí das edificações públicas. Então, aqui só um slide de finalização, né, como que tem seguido a nossa estratégia aí de avanço da eficiência energética, né? A gente começou com essa revitalização do Procel em 2016, que foi super importante, porque o Procel agora dá um apoio
para a elaboração de diversos estudos estruturantes que a gente não tinha como fazer, né? E agora estamos conseguindo elaborar esse trabalho. Estamos fazendo, então, a melhoria do monitoramento dos resultados obtidos com as ações de eficiência energética no país, desse esforço de centralizar, de coordenar, conhecer as iniciativas e coordenar esforços. Também trabalhando com a EPE. Eu não coloquei aqui, mas tem uma recente publicação da EPE, que saiu agora no final do ano, é o Atlas da Eficiência Energética do Brasil. É uma publicação extremamente interessante que faz uma atualização dos indicadores de eficiência energética do Brasil, mediante o ano de 2017, se não me engano, que foi o último que teve essa atualização, e agora incluindo os dados da nova pesquisa de posses e hábitos de consumo que foi feita no setor residencial. Se vocês tiverem uma ideia, a última que tinha sido feita, essa pesquisa de posses e hábitos, foi em 2005. Então, a gente estava com um déficit aí enorme, e agora a gente tem uma outra visão do país, como está funcionando realmente, como está sendo consumida a eletricidade no setor residencial, né? Estamos trabalhando também no aprimoramento das regulamentações específicas para máquinas e equipamentos consumidores de energia, mais especificamente no ar-condicionador de ar e refrigeradores, a gente já quer avançar nesses dois tópicos. E estamos trabalhando também na elaboração do plano decenal de eficiência energética, que esse aqui vem suprir aquela lacuna que ficou. Fizemos o Plano Nacional de Eficiência Energética com as diretrizes para um plano de ação, mas e aí? E aí agora a gente está elaborando aí, conjuntamente com a EPE, esse plano decenal de eficiência, que é para ser um plano de ação, identificando os potenciais de eficiência em cada setor e definindo quais as medidas que têm que ser tomadas no horizonte decenal para realizar esse potencial de eficiência. E no âmbito da modernização do setor elétrico também, a gente está acompanhando o projeto piloto de leilão de eficiência energética, que é um mecanismo inovador, a gente não tem ainda no país. Alguns países só fazem esse tipo de contratação e está sendo desenvolvido totalmente pela ANEEL, com o apoio nosso e de diversas outras instituições. Deve ser colocado em prática, a gente espera ainda esse ano, aí, lá em Roraima. E aí vou só divulgar aqui o Quem é Quem da Eficiência Energética no Brasil, uma publicação também feita com o apoio da GEISE e do Procobre, que tenta juntar, então, todo mundo que está trabalhando com eficiência energética no Brasil, o pessoal saber quem está fazendo o quê, né? Quem é quem. Né? E aí a gente tem, então, instituições do setor público, academia, setor privado, sociedade civil. É bem resumido, basicamente, assim, pus a nossa pagininha lá do Ministério, tem uma descrição do que faz o Ministério, os principais projetos e os contatos para você entrar em contato se você tiver interesse. Então, a gente ainda não sabe quando, mas a gente tem a intenção, que isso que foi lançado agora no final do ano passado, mas a gente quer fazer uma nova edição e quem tiver interesse em participar, em integrar essa publicação, fique à vontade para nos procurar no nosso e-mail aqui. Ela está publicada nesse link lá do Ministério, do programa, na abinha do Projeto Sistemas de Energia do Futuro. Ok, obrigada, gente. Desculpa aí, passar do tempo um pouquinho. Obrigada, Samira. Muito interessante. Muito interessante. Deu para ver que as redes de aprendizagem são transversais ao setor, a eficiência energética também é transversal.